Reflexões espíritas ante os fatos explanados. Apontamentos palpitantes sob a perspectiva espírita. Jorge Sen. Dedicatórias. Conhecem-se os legítimos idealistas pelas coesas opiniões que enunciam, e Jorge Sen representa um aguerrido escritor espírita da atualidade. Através dos seus estudos e pesquisas tenho contribuído para a divulgação dos mandamentos do Cristo sob a perspectiva espírita, confortando os homens que ignoram a verdadeira finalidade da presente reencarnação. Irmãos W. Explicação preliminar. Jorge Sen, escritor espírita, analisa temas da atualidade tendo como objetivo a difusão da doutrina espírita, destacando na medida do possível os ditames da reencarnação e da imortalidade da alma. Seus artigos sugerem melhor entendimento da vida mortal e devem ser apreciados por pessoas que não se contentam com superficialidade da vida regida pela tirania do materialismo. O Cristo não pediu muita coisa. Não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier. Apresentação do autor. Jorge Luiz Sen nasceu no antigo estado da Guanabara, atual Rio de Janeiro, no dia 18 de agosto de 1951. Vive a vida inerente àqueles que vieram ao mundo a fim de despertar para um projeto mais alto, acima dos prazeres da terra. Teve uma infância pobre, de pais separados, com mais 2 irmãos. Na juventude teve seu primeiro contato com fatos da mediunidade através de uma incorporação de seu irmão mais novo. Ficou impressionado, pois sabia que o irmão seria incapaz de dissimular um fenômeno de tal magnitude. Aquele episódio o levaria, mais tarde, a chegar às portas dos princípios codificados por Allan Kardec. Aos 20 anos de idade ingressou, por concurso, no serviço público, onde até hoje permanece. Foi durante 5 anos diretor do Inmetro no estado de Mato Grosso. Executou serviços profissionais junto à Universidade de Brasília, durante 4 anos, na condição de coordenador de provas práticas de concursos públicos realizados pelo CESP. Consorciou-se com Maria Eleusa aos 26 anos de idade. É pai de 4 filhos, sendo uma das filhas, a mais velha, portadora de lesão cerebral. Na maturidade da vida teve oportunidade de fazer cursos superiores. Possui a licenciatura de História e Geografia pelo Uniceub, Centro Universitário de Brasília. Sua vida espírita nesses mais de 30 anos de doutrina perfez conteúdos de muitas faculdades. Participou da fundação de alguns centros espíritas em Brasília e Cuiabá MT, onde teve publicado, em 1991, o livro Praeiro, Peregrino da Terra do Pantanal. Começou seu trabalho de divulgação ainda jovem em todo o DF. Engajou como articulista espírita, tornando-se sólido esse fato em Cuiabá, quando publicava Luz na Mente, um periódico que veio satisfazer o seu ideal na divulgação espírita. Foi redator e diretor do jornal União da Federação Espírita do DF. Vinculado a vários órgãos divulgadores da doutrina espírita, a exemplo de reformador da FERI, o Espírita do DF, o Médium de Juiz de Fora, MG e palestrante nos mais diferentes lugares de DF, tem a oportunidade de levar a mensagem espírita a cidades próximas de Brasília, como Anápolis, Cidade Ocidental e outras. Sua diretriz inabalável continua sendo o compromisso de fidelidade a Jesus e a Kardec. Maria Eleusa de Castro, esposa de Jorge Sen. Prefácio. Nada nos pertence na terra. Só Deus é o verdadeiro Senhor de tudo. Muitas vezes nos alegramos em face da alimentação, mas é o Criador da vida quem agencia a manutenção do germe para que a semente, transformada em pão, nos assegure o equilíbrio alimentar. Gabamo-nos do dinheiro que nos avaliza a obtenção dos bens indispensáveis à segurança e comodidade. Contudo, foi o Pai Eterno,
Quem nos obteve indiretamente os expedientes precisos para que nos não escasseassem bem-estar e inteligência, disposição e atilamento na empreitada em que nos agracia a abastança. Comprazemos com o lar, entretanto, foi o Altíssimo quem nos colocou nos braços maternos que nos minaram os prantos elementares, abeirando-nos das ternuras que nos locupletam os dias. O Espírito Sheila convida-nos à lembrança do Onipotente, segundo consignado na mensagem Pão, Ouro e Amor, reafirmando que o Todo Misericordioso nos confere os tesouros da vida, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio. Em face disso, aprendamos a repartir com o nosso próximo o caminho dos talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente ao preço da fraternidade infatigável e pura, subiremos para a glória divina, em que Deus nos reserva a imortalidade da vida, entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do amor eterno. São Paulo, 03 de abril de 2011. Irmãos W. Jorge Sen. Sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Pesquisadores afirmam que estamos empurrando os ecossistemas do planeta para fora do ambiente em que evoluíram e para dentro de condições totalmente novas que eles podem não conseguir suportar. As extinções são o resultado provável. Em países predominantemente desenvolvidos, cerca de 1 bilhão de pessoas em um cenário otimista e 5 bilhões em um cenário buzinês usual, mantidas as mesmas condições, vivem em regiões que irão experimentar climas extremos antes de 2050. Isso faz aumentar a preocupação com mudanças no abastecimento de água e comida, saúde humana, disseminação mais extensa de doenças infecciosas, estresse causado pelo calor, conflitos e desafios para as economias. As Nações Unidas estabeleceram como meta limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius em comparação com níveis pré-industriais para evitar efeitos catastróficos decorrentes das mudanças climáticas. A atividade solar desenvolve-se em ciclos estudados e conhecidos pelos cientistas. Essa atividade atingiu um auge durante o período compreendido entre a década de 90 e o ano 2000. Ocorrem sucessivamente ciclos telúricos no orbe. Todavia hoje o que está mais evidente é o enigma da instabilidade climática, mormente em face do superaquecimento global. Considerando o calor insólito, sobretudo as secas surpreendentes, acreditamos estar na iminência de maiores catástrofes ecológicas, de consequências arrasadoras, em face da rota de colisão entre o homem e a natureza. Desde o início da Revolução Industrial, em 1750, os níveis de dióxido de carbono, CO2, aumentaram mais de 30%, e os níveis de metano cresceram mais de 140%. A concentração atual de CO2 na atmosfera é a maior registrada nos últimos 800 mil anos. Quais serão as consequências disso? A escala do impacto pode levar à escassez de água potável, trazer mudanças grandes nas condições para a produção de alimentos e aumentar o número de mortes por decorrência de ondas de calor e secas. Ao se desmatar as florestas, modificar cursos de rios, aterrar áreas alagadas e desestabilizar o clima, estamos destroçando as bases de uma rede de segurança ecológica extremamente sensível. Devemos ficar atentos aos alertas dos especialistas, pois já está demasiado claro que é apenas uma questão de tempo para as consequências funestas das previsões começarem a afetar, brutalmente, as nossas vidas e, principalmente, as vidas de nossos filhos e netos. A Terra assemelha-se a um organismo vivo, com mecanismos para autorregular suas funções. Nesses últimos anos, os Estados Unidos passaram pela pior seca em mais de um século. Grandes extensões de terra da Rússia também não tiveram chuva suficiente. Até mesmo a temporada de monções na Índia foi seca. Na América do Sul, o índice pluviométrico tem permanecido abaixo da média histórica. As nações, frequentemente, lutam para ter ou manter o controle de matérias-primas, suprimento de energia, terras, bacias fluviais,
passagens marítimas e outros recursos ambientais básicos. Esses conflitos tendem a aumentar à medida que os recursos escasseiam e aumenta a competição por eles. Precisamos nos adaptar ao meio como os demais entes vivos neste momento. Sabe-se que a maior parte da água potável do planeta vai para a irrigação. Por essa razão, há pesquisadores trabalhando vários projetos de sustentabilidade a fim de fazer render mais a água utilizada na agricultura. Uma das propostas é a chamada chuva sólida, um tipo de pó apropriado que espalhado no solo consegue absorver e reter água em abundância e liberar o líquido gradativamente, a fim de que os vegetais possam resistir mais tempo a uma seca. Lamentavelmente ainda amargamos os contrastes de uma suprema tecnologia no campo da informática, das viagens espaciais, dos supersônicos, dos raios laser, ao tempo em que ainda temos que conviver com muita indiferença ao meio ambiente. Por outro lado, e menos mal nos parece, é que a necessidade de destruição da natureza se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Realmente, a consciência de proteção ambiental cresce com o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Os recursos renováveis que se consomem e o impacto sobre o meio ambiente não podem ser relegados a questões de menor importância, principalmente levando-se em consideração a utilização da água potável, cuja posse no futuro pode ser o motivo mais explícito de confronto bélico planetário. Na década dos anos 70, o USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, desenvolveu um produto superabsorvente feito de uma espécie de goma, que mais tarde foi utilizada para hidratação de vegetais. Sabemos que o meio ambiente em que renascemos constitui muitas vezes a prova expiatória, com poderosas influências sobre nosso psiquismo. Desse modo, faz-se indispensável que a pessoa esclarecida coopere na transformação do meio ambiente para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influência. A natureza é sempre o livro divino, onde a mão de Deus escreveu a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem evoluindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Nesse elevado empenho, Sérgio Jesus Velasco, um engenheiro químico da cidade do México, conhecendo a invenção da USDA, desenvolveu com sucesso e patenteou uma versão diferente da fórmula gelatinosa. Hoje, seu invento é misturado com solo de áreas secas, e ao ser irrigado esse gel consegue armazenar grande quantidade de água, redistribuindo gradativamente o líquido para a plantação. A vida no planeta depende da convivência pacífica entre o homem e a natureza. E nós, espíritas, o que fizemos, ou o que pretendemos fazer? O iluminado Mahatma Gandhi, que afirmou certa vez que toda a bela mensagem do cristianismo poderia ser resumida no Sermão da Montanha, nos serve de exemplo quando diz: sejamos nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Hitler, o anúncio das trevas. Adolf Hitler, com todo o seu carisma, não teria força suficiente para, sozinho, causar a Segunda Guerra Mundial. A rigor, nos momentos de grandes crises sociais, surgem falsos profetas oferecendo salvação. Não significa necessariamente que tais personagens sejam grandiosos, mas têm, mormente, qualidades de sedução. Um dos elementos de acesso de Hitler ao poder foi a sede de vingança do povo alemão contra os países vencedores da Primeira Guerra Mundial. Anotamos também a influência de outras forças ocultas para explicar como Führer, um indivíduo obsedado, excêntrico, desajustado mental em alto grau, chegou ao comando da Alemanha, em pleno coração da Europa. Como se explicaria, sem essa intervenção maciça de obsessores, encarnados e desencarnados, que um jovem fracassado, sem êxito, pobre, abandonado à sua sorte, rejeitado pela sociedade, tivesse conseguido montar o mais tenebroso instrumento de opressão que o mundo já conheceu? As suas altissonantes revelações,
provindas das trevas, ajudavam a cimentar a dependência carismática entre ele e o povo obsedado. Hitler era um médium pervertido, totalmente subjugado por falanges encarnadas e do além-tumba. Por mais irracionais que fossem as suas ordens, sempre houve alguém disposto a cumpri-las. Emanava um tipo de magnetismo tão estranho e hipnotizante que as pessoas acreditavam em qualquer coisa que pronunciasse. Transmitia mensagens exóticas, prometia que o terceiro Reich seria um reinado de 1000 anos de fartura, poder e felicidade. Era uma marionete dos gênios das trevas que oferecia não opções de livre-arbítrio, mas uma tentadora visão milenarista, ilusória, oca, irracional e escravizante. No livro Mein Kampf, de sua autoria, mancomunado com as sombras, Adolf Hitler divide os seres humanos em categorias com base na aparência física, estabelecendo ordens superiores e inferiores. No topo da qualificação está o homem germânico com sua pele clara, cabelos loiros e olhos azuis, ariano. Afirmava que o ariano é a forma suprema da raça humana. Sua filosofia de modo algum acreditava na igualdade de raças, por isso era obrigado a promover a elevação do mais forte e exigir a subordinação do mais fraco. Essa ideia seria compartilhada em diferentes graus por milhões de alemães e habitantes de países ocupados, que permaneceram em silêncio ou participaram do sistema. O poder carismático, conforme explica Max Weber, dependente das qualidades inerentes a um indivíduo e repousa numa qualidade excêntrica e arbitrária. Por isso o caráter durável, excêntrico e individualista de poder carismático deve ser regulado se se deseja estabelecer um sistema mais estável dentro de uma comunidade. A intransigência obsessiva ostentada por reformadores sociais que se julgam iluminados pela graça divina, e que por isso pensam possuir um conjunto de qualidades em liderança política, tidas como excepcionais ou sobrenaturais, levam ao fanatismo popular. Aqueles que dizem ter o poder de carisma são o que Jesus chamou de falsos profetas, médiuns das sombras. A história demonstra isso. A obsessão tem sido a doença de todos os séculos. O surto de aparecimento dos fenômenos mediúnicos destrambelhados é o efeito natural da maior incidência dos espíritos malignos sobre os homens. Hitler construiu para si a imagem de ser o escolhido, no sentido teológico da palavra. A insistência dele em possuir um poder e um mistério quase do outro mundo tinha um grande apelo, o que lhe deu a sensação de ser de fato o Salvador. A mediunidade luminosa foi um magnífico elemento nas vidas de Francisco de Assis, Mahatma Gandhi e Chico Xavier, mas a mediunidade trevosa por outro lado assomou os meandros do psiquismo de Adolf Hitler, um frequentador do grupo mediúnico de Tollis, no início do século XX, em Berlim. Ele sabia muito bem da sua condição de instrumento dos invisíveis. Numa entrevista à imprensa, documentou claramente esse pensamento ao dizer: movimento-me como um sonâmbulo, tal como me ordena a providência. Havia nele súbitas e tempestuosas mudanças de atitude. De uma placidez fria e meditativa, explodia, de repente, em cólera, pronunciando, alucinadamente, uma torrente de palavras, com emoção e impacto, especialmente quando a conversa enveredava pelos temas políticos e raciais. A sociedade precisa estar atenta a essas investidas, pois é muito apurada a técnica da infiltração das trevas. O lobo adere ao rebanho sob a pele do manso cordeiro, ele não pode dizer que vem destruir, nem pode apresentar-se como inimigo, tende a parecer com um gesto sedutor, atitude de salvador, herói, um desejo de servir até a morte, sem restrições. A sugestão pós-hipnótica tem sido até hoje muito bem aplicada por obsessores altamente treinados na técnica da manipulação da mente humana individual e coletiva. Hitler entrou para a história como a encarnação da maldade, o inventor do Holocausto, o marco de um dos regimes mais apavorantes já experimentados pela humanidade.
Sua personalidade tem oferecido inexaurível fonte de implicações para as mais variadas abordagens temáticas. Muitas vezes, esses representantes das trevas nem têm ciência exata que estão servindo de utensílios aos entes sinistros das sombras. Cremos que Adolf Hitler e vários dos seus sequazes desempenharam um terrível papel na tática geral de fundação do reino das trevas na Terra, num trabalho colossal que, obviamente, tem a marca pujante do Anticristo, consoante mencionou o apóstolo João. Absolvição anulada. Sem tangermos para intransigência, discordamos com tranquila convicção das teses apresentadas pelo assistente de acusação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, sobre o caso veiculado na revista Visão de 25 de dezembro de 1985. Inferimos não ser em defesa da máquina judiciária que o se impetrou recurso de anulação quanto à decisão que absolveu o senhor João Francisco Marcondes Fernandes, acatando o tribunal do júri, como prova, o depoimento da própria vítima, Gleide Maria Dutra, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, que na oportunidade inocentava o réu, porém, sim, o indireto, portanto, intencional ataque ao espiritismo. Quem somos nós, criaturas pretensamente investidas de sabedoria, para invalidarmos uma mensagem provinda do além através da mediunidade ímpar de Chico Xavier? Óbvio que os juristas não têm a obrigatoriedade de aceitar os princípios kardecianos, contudo, o que não se justifica sob qualquer hipótese é a flagrante tendência de pessoas leigas a arremessarem ao espiritismo condenações sutis, visando descaracterizar a força de uma doutrina desenfaixada de sectarismos, ritualismos e abomináveis hierarquias injustificáveis ou quaisquer outros ismos da crendice popular. Pelas nossas informações, o fato acontecido no dia 27 de junho de 1985, no Tribunal do Júri de Campo Grande, com absolvição de João Francisco, aceita unanimemente pelo corpo de jurados com o depoimento da vítima, não acontece tão humildemente. Salvo prováveis equívocos, aquela teria sido a terceira vez que um tribunal de júri acolhe e aceita um depoimento de vítimas desencarnadas. Anteriormente a esse fato, temos notícia da carta recebida, e a mediunidade de Chico Xavier, cuja autoria é do jovem Maurício Garcês Henrique, espírito, inocentando o amigo que involuntariamente o baleou mortalmente, na cidade de Goiânia, e também, da carta mediúnica do deputado Heitor Cavalcante de Alencar Furtado, isentando de culpa o policial que o baleou Branquinho Aparecido Andrade Branco. Não cremos que as psicografias inocentando os réus em questão vieram ao mundo casual e fortuitamente. Temos a certeza de que Chico Xavier não intencionava ser veículo de intercessão medianímica a favor de quem quer que fosse em um processo criminal. Situamo-nos na condição de conceber, nos casos, a excelsa misericórdia de Deus, doando ao homem a oportunidade de visualizar a vida além dos sentidos físicos ou na imortalidade. Em perfeito domínio de consciência, como encararmos a questão ora expressa? Deixarmos que passe simplesmente despercebido, ou, contrariamente, tirarmos preciosas ilações para um amadurecido posicionamento? Consoante as prerrogativas de liberdade de expressão que a todos interessa, cremos ser de uma fantástica dimensão a abordagem do tema nos veículos de divulgação doutrinária. Não partilhamos de opinião formada no caso comentado, isso por desconhecer maiores detalhamentos do acontecido em 1 de maio de 1980, muito embora acate em sua integralidade a mensagem de Gleide inocentando João Francisco. Isso já é o bastante. Por outro lado, intentamos mostrar aos leitores que o mundo ainda rejeita bastante o espiritismo. Os inquisidores modernos que se escondem nas roupagens de superfície da sociedade atual, procuram detratar e escarnecer aos profitentes espíritas, mas, atentemos a um fator, ainda que nesse episódio a doutrina espírita seja alvo de indébitas acusações e não representar nada para certos juristas,
Lembremos que Jesus, tanto para os seguidores e perseguidores, na visão imediatista teria sido o grande derrotado no ignominioso madeiro, no Calvário. Entretanto, a verdade que ele nos legou é eterna, tão eterna quanto os fatos espíritas. Queiram ou não os homens, sirva ou não de prova uma mensagem mediúnica para qualquer egrégio e tribunal de justiça. O que efetivamente nos arrebata a Deus sereno e convictamente são as comunicações cada vez mais ostensivas dos espíritos com os encarnados, para resgatá-los dos cativeiros das concepções dogmáticas das religiões literalistas nesta transformação social dos dias que passam. Anule-se como prova um depoimento do além-túmulo. Que sejam impetrados milhões de recursos rejeitando uma mensagem mediúnica e inocentando um réu. Entretanto, não será lícito esquecermos que na intimidade da consciência de João Francisco pairara a serenidade de sua inocência defendida por Gleide, a vítima, muito embora não sendo percebida por essa justiça academicista demasiadamente míope para as coisas essenciais da vida, que é regida pelas magnânimas leis de Deus. Fome generalizada avassala o mundo. O que fazer? É inegável a força avassaladora do progresso, seja no campo tecnológico, no debate acadêmico, na ética, na filosofia, etc. As experiências da genética sobre as clonagens, células-tronco, os avanços na cibernética, as viagens espaciais, o domínio dos raios lasers, das fibras ópticas, dos supercondutores, dos microchips, não nos conduzirão a lugar algum se não forem determinados rumos cristãos nas conquistas tecnológicas. Nesse proscênio, amargamos os contrastes da supremacia tecnológica, ao mesmo tempo em que temos, ainda, que conviver, ou sobreviver, com a dengue hemorrágica, a febre amarela, a gripe suína, a tuberculose, AIDS, e com todos os tipos de entorpecentes, cocaína, heroína, skunk, êxtase, o crack, etc. Segundo dados do Unicef, 55% das mortes de crianças no mundo estão associadas à desnutrição, à fome que debilita lentamente. Há cenas, pela mídia, que nos entristecem profundamente, quando abutres e crianças disputam as sobras que encontram nos aterros sanitários. Como se não bastasse, a Organização Mundial da Saúde, OMS, estima existirem 100 milhões de crianças vivendo nas ruas do mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento, das quais 10 milhões vivem no Brasil. A fome já castiga mais de 1 bilhão, informa o Correio Brasiliense deste mês. A ONU sinaliza que a falta de alimentos atingiu nível inédito. No tétrico cenário terrestre, há uma estúpida realidade de falta de comida, principalmente, em 7 países, onde vivem 65% dos famintos: Índia, China, República Democrática do Congo, Bangladesh, Indonésia, Paquistão e Etiópia. Uma tragédia que já alcança 1 bilhão e 200 milhões de pessoas em todo o planeta, e ganha contornos ainda mais nefastos quando a ajuda alimentar atinge seu mais baixo nível. Em 2 décadas, muitos países ricos têm cortado o financiamento à assistência alimentar. O alerta foi dado pela norte-americana José Teixeira, diretora executiva do Programa Mundial de Alimentação da Organização das Nações Unidas (PMA). Informa o jornal que a fome impõe escolhas radicais na República Democrática do Congo, Zaire. Em algumas famílias, se o pai e 2 filhos comem hoje, amanhã ficam sem se alimentar para dar lugar à mulher e às outras crianças. Cerca de 10% da população do Quênia, 3,8 milhões de pessoas, precisam, com urgência, de assistência alimentar. Aí, para driblar a fome, muitos comem raízes, pequenos insetos e, às vezes, a carne de animais encontrados mortos, e muitos comem a carne de cães, vendida em açougues. Pesquisadores projetam um drástico quadro de fome generalizada, por escassez de comida, para o ano 2050,
Quando seremos 9,2 bilhões de pessoas encarnadas? Atualmente, tem ganhado um novo fôlego, no ambiente intraacadêmico, a escola dos neomalthusianos. Havia cerca de 1,5 bilhões de encarnados na época de Kardec e estima-se que atingiremos, pelo menos, 11 bilhões, daqui a 100 anos. Muitos creem que a matriz da questão é o excesso de habitantes, vivendo num meio ambiente bastante degradado. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens, relativamente à necessidade de sua cristianização. Nunca tivemos tanta capacidade de proporcionar bem-estar, casa, educação e alimento a todos, embora nunca tivéssemos tantos desabrigados, famintos e, principalmente, carentes de educação. Vivemos em um momento de transição que, talvez, não sejam encontradas as soluções ideais para o problema da fome e, quiçá, para outros, igualmente cruciais, mas temos que lutar, estoicamente, para encontrar as melhores alternativas possíveis. Até porque, constata-se, hoje, que, a cada 5 segundos, isso mesmo, 5 segundos, morre uma criança na Terra em decorrência de problemas provocados pela carência de calorias e proteínas mínimas de sobrevivência. É dramático que a humanidade, em meio a progressos estupendos, como a capacidade de escavar o solo de outro planeta em busca de vida, seja, ainda, assombrada pelo fantasma da fome. Em 2015, a população mundial terá cerca de 600 milhões de bocas a mais para se alimentar. A pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Paradoxalmente, pregamos a paz, fabricando os canhões homicidas, pretendemos solucionar os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem a fé, onde os homens se perdem em luta inglória e sem fim. Entre 55 e 90 milhões de pessoas passarão a condição de pobreza extrema, ainda este ano de 2009, devido à recessão mundial resultante da crise financeira internacional. Como vimos acima, mais de 1 bilhão estão sofrendo de fome crônica no mundo todo. Segundo pesquisas, no Brasil, 53,9 milhões de brasileiros são pobres. Isso significa que 4 em cada 10 brasileiros vivem em miséria absoluta. Entre as 130 nações que medem a distribuição de renda, o Brasil é o penúltimo colocado, só ganha de Serra Leoa. Equivale a 31,7% da população. 21,9 milhões dessa população são muito pobres, ou 12,9% dos brasileiros. Como se não bastasse tanta fome mundial, cerca de 30% dos alimentos produzidos no Brasil vão parar no lixo, sem qualquer chance de aproveitamento. Isso mesmo. Lixo. Essa é a conclusão de um estudo realizado pela Associação Prato Cheio que visa combater, ao mesmo tempo, a fome e o desperdício de alimentos nos centros urbanos. O processo de perda de produtos tem início logo após a colheita, na zona rural. Muitos alimentos são encaixotados sem cuidado e em recipientes não apropriados. Talvez estejamos vivendo agora, na Terra, segundo Emmanuel, um crepúsculo, ao qual sucederá profunda noite, e ao século compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda aí, no bojo de suas sombras compactas. Não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia é infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Para amenizar a noite que não tarda, recordemos o que o Mestre disse. Então,
Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. A felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe, porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Porém, lembremos que a mensagem do Cristo é o único elixir poderoso, o mais seguro para a redenção social, que haverá de penetrar em todas as consciências humanas, sobretudo, na dos políticos e governantes, a fim de que possam incluir compaixão social nas suas pautas e agendas de trabalho, em nome do amor preconizado por ele. Começo do fim do mundo. Qual um mundo? Em face da atual saturação mística sobre o calendário 2012, avulta-se a obstinação nostradâmica lançando previsões absurdas. Cada facção com seu cortejo de iludidos vão estabelecendo sua agenda. Datas são repetidamente afixadas, ou adiadas, porque os adivinhos não abrangem que a fragmentação do tempo em milênios, séculos, anos, dias, horas, minutos etc., é apenas uma convenção humana, fruto da observação secular dos fenômenos naturais. A contagem do tempo como um fluxo linear nasceu, sobretudo com a Renascença. De Leonardo da Vinci a Einstein, observou-se na estruturação da percepção do tempo devir, vir a ser. Desde eras pitagóricas ao período cartesiano, nos achamos atualmente perante a desconstrução do tempo clássico. A relatividade einsteiniana instituiu uma inovação na percepção temporal. O momento quântico sobrepujou a cadência newtoniana e a percepção do tempo, se houver como compreendemos, deverá ser ressignificado. Subliminarmente, alguns permanecem assombrados com a passagem do tempo, esquecendo-se de que a nossa contagem cronológica é totalmente arbitrária. As leis naturais não são tangidas em face da maneira de como dividimos e contamos o tempo. Crenças antigas têm sido entronizadas. O zoroastrismo, por exemplo, vem influenciando há milênios o pensamento judaico-cristão, notadamente quanto à escatologia e ao tempo linear de mundo. Por conta dessas crenças, uma infinidade de seitas tem arregimentado pessoas de imaginação fecunda, mormente revendendo a ideia de que a era de Aquários está se aproximando, e que haverão transformações definitivas no planeta. Anuncia-se a liquefação da calota polar, irrupções de maremotos, terremotos, tornados, tsunamis, erupções vulcânicas. Afiança-se até que a partir de 2014 um asteroide irá se colidir com a Terra e acarretará uma grande destruição, e logo após os homens estarão aptos a vivenciar a nova era, em paz. Destaca-se o mote da transição planetária pregoando-se sobre hipotético cinturão de fótons orbitando as Pleiades e da acreditada órbita do Sistema Solar ao redor da estrela Alcione. De acordo com a corrente New Age, a Terra passará por esse cinturão de fótons, o que derivará ou na elevação moral da humanidade, ou no fim do planeta. Essa superstição é rebatida por Davi Morrison, que atesta ser mística e não ter nada a ver com a ciência. Ademais, o conceito de um cinturão de fótons em órbita é um absurdo. Os fótons são luzes e eles se movem em linhas quase retas, e não orbitando em torno de qualquer coisa, muito menos em torno do aglomerado de estrelas Pleiades. Na década de 90, peritos e estudiosos das centúrias de Nostradamus também afirmavam o extermínio do planeta para setembro de 1999. Não obstante o alarme dos adivinhos milenaristas, a Terra não desapareceu do mapa sideral.
A ideia de que haverá uma morte planetária é um mito presente em quase todas as civilizações. Para o historiador Georges Duby, há muita similitude entre os medos do homem medieval e os do homem contemporâneo. É verdade. O mundo mudou muito em matéria de hábitos, costumes, tecnologia e ciência, mas a realidade social e anímica do indivíduo e da sociedade de hoje não difere muito do quadro que existia no século XI. Evoca-se a ideologia milenarista bastante enraizada na cultura cristã. Os historiadores cognominam milenarismos fenômenos sociais advindos, sobretudo através do movimento ativista medieval aparecido no século XII, sob o auspício intelectual Joachino da Fiore, um abade cisterciense e filósofo místico. A partir de uma explicação personalíssima das Escrituras, Di Fiore imaginava que por um período de 1000 anos haveria paz e a prosperidade na Terra, sob a tutela do Cristo. Entretanto, esse milênio seria antecedido por tragédias, fome, moléstias, guerras e cataclismos. Em seguida surgiria a tranquilidade de 1000 anos, antes do juízo final, do categórico triunfo das forças do bem sobre as forças do mal, num inacabável fluxo e refluxo de acontecimentos. Embora o jogo milenarista de temor do final dos tempos versus esperança num mundo melhor permaneça no imaginário de muitos desde o início da cultura judaico-cristã, existem épocas em que o pânico se acentua de modo quase obsessivo, galvanizando colossais parcelas da população. Paradoxalmente ou não, esquivando-nos dos ultimatos escatológicos, milenarista ou equivalente, distinguimos atualmente a experiência de agudas transformações planetárias. Todavia, também distinguimos que o planeta esteve sucessivamente em processo de transição, até porque faz parte da sua história. Não há como não admitir que o orbe atravessa alguns episódios sinistros quais crepúsculos, prenunciando tensas noites. Emmanuel avisou que ao século XX competiria a missão do desfecho dos acontecimentos espantosos, efetuaria a divisão das ovelhas do grande rebanho e uma tempestade de amarguras varreria toda a terra. Depois da treva surgiria uma nova aurora. Luzes consoladoras envolveriam todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. Em realidade, e não escapando da linearidade do tempo, percebemos que o século passado foi o mais sanguinolento de toda a história humana. Talvez Deus tenha já marcado com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Sim. O homem espiritual estará unido ao homem físico para sua marcha gloriosa no ilimitado, e o espiritismo terá retirado dos seus escombros materiais a alma divina das religiões, que os homens perverteram, ligando-as no braço acolhedor do cristianismo restaurado. Para esse desiderato, a humanidade necessitará de decididas inovações religiosas, porque a lição do Cristo ainda não foi compreendida. Deus adverte-nos por meio de flagelos destruidores para que avancemos mais depressa. Assim, os flagelos são necessários para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Assegura o codificador que o Espiritismo será a doutrina mais apta a desempenhar o papel de secundador do processo de regeneração da humanidade. Recordemos que a prática dos códigos evangélicos é e sempre será a condição intransferível que determinará a grande transformação social, política e econômica do porvir. Nessa esteira, que ainda poderá perdurar alguns séculos, haverá de ser o final do mundo velho, desse mundo governado pela colossal ambição, pela corrupção, pelo extermínio das normas éticas, pela arrogância, pelo egoísmo e pela descrença. Aborto em Pernambuco, algumas palavras. No Brasil, todos os anos, há 30.000 gestações de menores de 14 anos. Recentemente, na pequena Lagoinha, uma cidade de 14.000 habitantes, no interior do estado de Pernambuco,
Um religioso aplicou o dispositivo canônico contra a mãe de uma menina de 9 anos e da equipe médica que submeteu a menina a um aborto de gêmeos em razão de ter sido vítima de estupro. O episódio levantou muitas celeumas, inclusive com repercussão na imprensa internacional. A menina já estava com 4 meses de gestação. O pai dos bebês seria o padrasto, um rapaz de 23 anos, que vivia com a mãe da gestante. O inusitado do fato é que o religioso não aplicou o dispositivo canônico contra o estuprador. Fugindo do ranço da espetacularização midiática, é importante citar que mais de 90% da população brasileira é contrária à legalização do aborto, segundo pesquisa do Ibope. O espiritismo também é contra, admitindo-o, apenas, quando a mãe corre risco de morte. Vejamos o caso da menina. Se a gravidez dos gêmeos seguisse seu curso, cada bebê deveria nascer pesando mais de 2,5 quilos, o que implicaria a gestação chegar ao final de 9 meses com mais de 5 quilos. A razão demonstra que as consequências dessa gestação seriam catastróficas. E, mais ainda, uma gravidez ocasionada pelo estupro é indiscutivelmente traumática e dolorosa. Seria uma insensatez imensurável se a espiritualidade promovesse uma programação reencarnatória de 2 espíritos, ao mesmo tempo, no ventre de uma criança de apenas 9 anos de idade. Ou será que a equipe médica foi mais racional que os especialistas em reencarnação do além-túmulo? Nesse caso, nem me venham com a tagarelice do desgastado chavão. A menina está pagando um débito do passado. No Brasil, é comum a absolvição dos criminosos, pela benevolência dos homens, e as penalidades das leis, não raro, recaírem sobre as vítimas, em autêntica inversão. Quem defende a vida da vítima de 9 anos? Quem restituirá os prejuízos advindos da prática violenta cometida pelo padrasto? Essa igreja, com todo respeito a seus líderes, necessita rever alguns conceitos, modernizar as ideias e se adequar ao mundo contemporâneo. Os seguidores dessa igreja, tal como ela é, aferrada à sua lógica interna, seus princípios medievais, dogmas e cânones, pouco podem fazer. Embora existam sacerdotes dignos de respeito e admiração, defensores dos anseios das pessoas humildes com as quais convivem, a burocracia hierárquica jamais lhes concederá voz ativa. Ao promulgar a sentença canônica, será que o religioso teria conhecimentos tão abalizados, superiores aos dos médicos ginecologistas que, enobrecidos pelo conhecimento acadêmico, lidam, diariamente, com o fenômeno biológico da maternidade? A bem da verdade, no caso poderia haver uma obstrução do parto, causado pela desproporção cefalopélvica, que ocorre quando a abertura pélvica da mãe é pequena para permitir que a cabeça do bebê passe durante o parto. A septicemia, infecção generalizada, o descolamento da placenta por conta da hipertensão arterial, a hipertensão ocasionada pela gravidez, inclusive pré-eclâmpsia e eclâmpsia, se não tratados, podem provocar parada cardíaca ou derrame, resultando em morte, tanto para a mãe como para o bebê. Que nas hostes espíritas não ocorra o vexame da intolerância, perseguição, boicotes, torturas e perversidades que as muitas religiões têm praticado ao longo da história, sobretudo diante de fatos semelhantes aos que ora analisamos. Será que a bestialidade do estupro poderia ter sido evitada com intervenção espiritual? Será que os espíritos responsáveis pelo controle das encarnações erraram ao permitir que uma criança, de apenas 9 anos, engravidasse? Considerando que uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime, sempre, ao tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, não me permito acreditar que existiam espíritos ligados aos 2 corpos em formação. Pois é. Não há como acreditar em programação espiritual para que alguém reencarne e tenha que passar pela penúria de engravidar, por ato de violência de um padrasto, e ter filhos aos 9 anos de idade. Os espíritas, principalmente,
sabem que a interrupção da gravidez, com a destruição do produto da concepção, é crime. O Código Penal brasileiro não contempla a figura do aborto legal, todavia torna impunível um fato típico e antijurídico dessas circunstâncias. Não existe aborto legal, exceto onde houver risco à vida da mulher, que, nesse caso da menina, foi um aborto necessário, segundo minha opinião. Na resposta dada à questão 359, em O Livro dos Espíritos, fica clara a situação. Preferível é se sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Há casos e casos, há exceções, há atenuantes que não vamos discutir aqui. É mais do que lógico que o aborto não pode ser banalizado a partir do caso da pequena pernambucana. Devemos lutar pela vida, sempre, em qualquer circunstância, mas prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Apesar de o Brasil carregar um troféu nada confortável de ser o campeão mundial do aborto, não creio que o caso da menininha estuprada em Pernambuco sirva de exemplo para a propagação do aborto como método contraceptivo. Alcooístas, escravos de todos os séculos. Olivier Amezen, um conceituado pesquisador contemporâneo na área da saúde, alega que ele mesmo conseguiu abandonar o vício de bebidas alcoólicas, usando uma droga hoje receitada para relaxar os músculos chamada baclofen. Todavia, muitos especialistas mantêm o ceticismo, advertindo para o perigo que está por trás das chamadas curas milagrosas para o problema do alcoolismo. Entre 1997 e 1999, Amezen passou um total de 9 meses confinado em clínicas para alcoólatras, mas nada funcionou. Em março de 2002, ele começou a testar a droga em si mesmo com doses diárias de 5 miligramas. Quase imediatamente, passou a sentir menos vontade de beber. Gradualmente, aumentou para a dosagem máxima de 270 mg e, então, se viu curado. Hoje, usa, de 30 mg a 50 mg por dia. Contudo, sobre isso, Alain Rigaud, presidente da Associação Nacional para a Prevenção do Alcoolismo e da Dependência da França, e Michel Reynaldi, membro do Hospital Paul Brousse, em Paris, temem que a badalação da mídia, a respeito do remédio de Amezen, esteja ofuscando a complexa natureza do alcoolismo. Uma droga alucinógena, popular na década de 60, pode ajudar cientistas a encontrar um tratamento para o alcoolismo. A hipótese é de um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia. De acordo com os cientistas, pesquisas feitas com ratos, utilizando ibogaína, mostraram que a substância foi capaz de bloquear o desejo de consumir álcool, por meio do estímulo a uma proteína cerebral. Estudos feitos, recentemente, sobre o uso do topiramato em voluntários alcoólatras, revelaram que essa droga, comumente usada no tratamento da epilepsia, melhora a saúde geral e reduz o desejo de beber, embora seus efeitos colaterais preocupem o especialista britânico em psiquiatria do vício, Jonathan Schick, do Royal Edinburgh Hospital. Afirmam que os resultados são positivos, especialmente os dados que mostram melhoria na saúde. Como podemos entender o vício? Para mim, é toda dependência química ou psíquica geradora de solicitudes insustentáveis, capazes de levar o dependente a repetir, incessantemente, a ação que sacia, temporariamente, essa aflição. Geralmente, decorre de uma ação repetitiva, que nem sempre proporciona prazer imediato, mas, que, ao longo do tempo, torna-se objeto de necessidade exacerbada, inconveniente e prejudicial ao indivíduo. Pode ser visto como uma forma equivocada de compensar, superficialmente, algo que deveria estar sendo preenchido interiormente, no íntimo da pessoa. Seja como for, as raízes dessas disfunções estão no passado, quer seja hereditariamente, quer seja espiritualmente, em decorrência de experiências infelizes, remanescentes de pregressas existências.
Explica o espírito Victor Hugo que no estado de alcoolismo faz-se muito difícil a recomposição do paciente, dele exigindo um esforço muito grande para a recuperação da sanidade. A obsessão, através do alcoolismo, é mais generalizada do que parece. Num contexto social permissivo, o vício da ingestão de alcoólicos torna-se expressão de status, atestando a decadência de um período histórico que passa lento e doído. Vale ressaltar que ao reencarnarmos trazemos conosco os remanescentes de nossas faltas como raízes congênitas dos males que nós mesmos plantamos, a exemplo, da síndrome de Down, da hidrocefalia, da paralisia, da cegueira, da epilepsia secundária, do idiotismo, do aleijão de nascença desde o berço. Como percebemos, a doutrina espírita adverte sobre essa influência espiritual, oculta, ou seja, o meio espiritual que respiramos pode contribuir para o surgimento de um determinado vício. O viciado em álcool quase sempre tem a seu lado entidades inferiores que o induzem à bebida, nele exercendo grande domínio e dele usufruindo as mesmas sensações etílicas. Para o dependente do álcool, a deterioração física, mental e social é evidente. Basta observar a figura equitérica, inchada, sem controle dos esfíncteres, perambulando pelas ruas, vítima de tremores, de delírios e alucinações, capaz de beber desodorante, álcool etílico, combustível, perfume e, até, urina, porque sabe que, através dela, parte do álcool ingerido será eliminada. Surge a cirrose hepática, como estágio final dos danos causados pelo álcool. Essa patologia é uma forma de dano permanente e irreversível do fígado. O acúmulo de líquido no abdômen, ascite, barriga d'água, desnutrição, confusão mental, encefalopatia e sangramento intestinal são alguns sinais de insuficiência hepática. Provoca lesões no coração, resultando em arritmias e outros problemas como trombos e derrames consequentes. Frequentemente, as pessoas se viciam no álcool como uma forma de mascarar seus problemas. Tratar os efeitos no cérebro não vai resolver esse outro aspecto. Também não deve resolver outros problemas de saúde, como os danos no fígado. Desde 2003, os cientistas já afirmavam ter descoberto um gene importante para a explicação dos inúmeros efeitos do álcool no cérebro, e esperavam poder produzir um medicamento que desligasse alguns dos efeitos de prazer ligados à ingestão do álcool, e talvez tentar combater o alcoolismo com remédio. Não deu certo. Para o psicanalista Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, autor de Adolescência, Família e Drogas, editora Mauad, a liberalidade de muitas famílias com o álcool é um dos maiores problemas para a prevenção. Há o mito de que a maconha leva os jovens a outras drogas. Mas é o álcool que faz esse papel. E a própria família incentiva o consumo. Tenho pacientes, diz Alberto, que começaram a beber quando o pai, orgulhoso do filho que virava homem, os chamava para drinks. Outro especialista, Frederico Vasconcelos, atesta que o álcool gera uma doença de longa evolução, 10 anos em média, e o abuso entre jovens os leva a drogas maiores. Uma delas é o êxtase, encontrado em 2 tipos de pastilha, a MAP, metanfetamina, e a MDMA, metildetilmar, esta com propriedades alucinógenas e ambas vendidas nas boates da Zona Sul e da Barra da Tijuca. O adolescente se expõe hoje muito mais ao álcool. Está se formando uma geração de dependência de álcool. Além dos riscos à saúde, há os perigos de dirigir embriagado, da violência e de traumatismos decorrentes do abuso de álcool. Sabemos que tudo se inicia no primeiro gole. Depois, vem a necessidade do segundo, do terceiro e o alcoolismo se instala em nossas vidas. A sede, o sabor, a oportunidade social, as comemorações, a obrigatoriedade em aceitar um drink oferecido por um amigo são as muitas desculpas, nas quais nos apoiamos para ingerir as doses que, mais tarde, serão letais. Precisamos estar atentos para não cometer exageros,
abusos, e não resvalar por esse hábito social, que pode terminar por nos condicionar a ele e nos transformar num trapo de gente, num farrapo humano. Ressalte-se que os limites entre o uso social e a dependência nem sempre são claros. O que se vê nos hospitais, durante a autópsia do cadáver de um alcoólatra crônico, é algo horripilante. O panorama interno do cadáver pode ser